Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Esse vídeo é uma produção do Instituto Visconde de Cairo, comigo, Thamis Mori. E essa é uma série onde a gente posta todo sábado um vídeo relacionado às notícias do mundo, do Brasil e, enfim, tudo que está acontecendo por aí. Tomou os noticiários de todo o país o que aconteceu na última terça-feira, no dia 28 de outubro, no Rio de Janeiro. A Operação Contenção, que aconteceu no Rio de Janeiro, especificamente nos complexos da Penha do Alemão, movimentaram mais de 2.500 oficiais ali, dentre eles policial militar e policial civil, e deixou mais de 120 mortos. Quando a gente lê isso na manchete, a princípio pode assustar. Meu Deus, como assim? O que aconteceu? Isso é uma guerra generalizada no Rio de Janeiro? Sim, é uma guerra generalizada no Rio de Janeiro. Mas qual foi o real objetivo dessa incursão? O real objetivo foi combater o crime organizado. O que atua nessas regiões é o Comando Vermelho, então foi uma afronta direto ao Comando Vermelho. Vamos entender o contexto, o que aconteceu por lá. O governador do Rio, Cláudio Castro, ele mobilizou esses agentes, esse número volumoso de agentes, porque era um número volumoso também de área, uma área muito grande. Ele movimentou esses agentes para cumprirem 180 mandatos de busca e apreensão e 100 mandatos de prisão. Então, esses policiais adentraram o complexo e como eles foram recebidos? Eles foram recebidos a bala, eles foram recebidos com drones jogando bomba neles, eles foram recebidos com artilharia pesada, pesada mesmo. E aí se tornou, então, uma guerra ali entre a facção criminosa e a força do Estado, a força policial do Estado. O saldo dessa operação foi 118 tipos de armamento ali apreendidos, dentre esses 91 fuzis, armas potentes e, infelizmente, a morte de 4 policiais. Além das mais de 120 mortes de, enfim, supostos traficantes ali naquele meio. Por que eu digo suposto? Porque teve bala perdida, teve vítimas inocentes? Certamente que sim, nós temos aí já o caso de 3 pessoas internadas por bala perdida. Uma delas, por exemplo, é uma mulher que estava na academia treinando. Teve sim. Mas a grande maioria das pessoas que morreram nesse conflito eram pessoas do Comando Vermelho. Uma boa parte, mais de 80% já foram identificados líderes do Comando Vermelho dentre esses mortos, foram identificados traficantes dentre esses mortos, foram presos com essas pessoas fuzis, armamentos, enfim, caderninho de tráfico. Tem uma imagem muito forte, eu não vou botar aqui no vídeo, porque eu acho que já passou essa imagem na sua cabeça, eu particularmente não gosto de imagens assim, mas é uma imagem muito forte de corpos enfileirados, E a grande maioria desses corpos estão sem roupa, estão de cueca. Por que eles estão de cueca? Perguntaram isso. Eles estão de cueca porque eles estavam vestindo ali uma roupa militar para tentar se camuflar entre a polícia e entre o cenário da favela. Então, os próprios moradores tiraram ali a roupa daquelas pessoas para não incriminá-los. Próprios moradores, É difícil quando a gente ocupa os moradores, mas o próprio comando tirou aquelas roupas para não incriminá-los e colocar ali como pessoas inocentes que vieram a tombar nessa incursão. Bom, no dia seguinte, os números foram atualizados para 121 mortos. Desses 121, 109 já foram identificados. E dentre esses 109 identificados, muitos com fichas criminais extensas, muitos com ligação ao crime organizado comprovada, muitos assim, mais de 90%. Esses corpos, que ainda não foram identificados, a gente ainda não tem informação, mas, enfim, um trabalhador, um pai de família não estaria ali nos corredores de uma favela trocando tiro com a polícia, Provavelmente ele estaria dentro da casa dele, abaixado, com medo de ser atingido por uma bala perdida. Ele não estaria ali andando livremente, como se nada tivesse acontecido enquanto bala estava comendo. Dificilmente um civil civilizado, um homem de bem, um homem de família, um homem trabalhador, ou uma mulher de bem, de família trabalhadora, foi morta nessa situação. Também houve muitas fake news falando que crianças morreram nessa incursão. Isso é mentira, tá bom? Não teve morte de nenhuma criança nessa incursão. Isso é fake news, isso é falsidade e é uma narrativa criada justamente para demonizar a força do Estado, a força policial do Estado e colocar como num lugar de vítima a questão do complexo, a questão do favelado. Quando eu digo favelado aqui, usando esse termo, eu quero dizer para vocês, eu quero entrar com vocês em um assunto muito importante, que é a romantização desses complexos, a romantização dessas favelas.
A gente viu manifestações logo depois falando que a favela é resistência, que a favela é cultura, que a favela venceu. Nós vimos inúmeros MCs, né, das suas mansões, que estão bem distante da favela, falando, poxa, mataram meu povo, a favela é resistência e tudo mais. Isso é um problema, gente. A favela ela não traz dignidade para as pessoas. E as pessoas, elas merecem viver com dignidade. A favela, há mais de 30, 40 anos, é controlada pelo crime organizado. As pessoas que moram dentro de uma favela, que são pessoas de bem, elas são reféns do crime organizado. O crime organizado usa essas pessoas como escudo. O crime organizado usa essas pessoas como trampolim. Usa essas pessoas como aviãozinho. As crianças que crescem dentro de uma favela, elas não crescem admirando o professor, elas não crescem admirando o atleta, elas não crescem admirando o médico ou uma profissão engenheiro, que seja. Elas crescem admirando o traficante. Elas crescem admirando o dono da boca. O sonho dos adolescentes, não vou generalizar aqui, mas o sonho da maioria dos adolescentes, isso já é comprovado através de pesquisas, quando é perguntado nos seus 12, 13, 14 anos, é estar no baile funk com fuzil pro alto. Então a favela, ela não tem que ser símbolo de cultura. A favela não tem que ser símbolo de resistência. As pessoas precisam querer sair das favelas. As pessoas precisam querer mudar de vida. Porque na favela não tem dignidade. Eu não estou dizendo que as pessoas que vivem naquele lugar não são dignas. Muito pelo contrário, são. E por isso não devem estar ali. Agora, quando a gente coloca essas pessoas no ambiente onde elas são refém do crime organizado, para elas pegarem um Uber, um mototáxi, um 99, o crime tem que autorizar. Para elas terem internet na casa delas, elas têm que pagar para o crime organizado. Para elas terem acesso à luz, iluminação elétrica na casa delas, elas têm que pagar para o crime organizado. Para elas comprarem um gás na casa delas, elas têm que pedir para o crime organizado. Para elas receberem uma visita na casa delas, o crime organizado tem que liberar o acesso dessa pessoa. Isso é uma prisão. Isso é uma prisão social. Uma prisão social onde muitos políticos usam de discurso de liberdade, usam de discurso de cultura, usam de discurso de resistência para ganhar hype em cima dessas pessoas. Por quê? Porque a luta vende, entende? A resistência dá voto. Políticos que apoiam isso, MCs que apoiam isso, pessoas que não estão dentro de uma favela e apoiam isso, são como vampiros, sabe? Sugando a vida dessas pessoas que moram dentro desses complexos, se aproveitando da realidade triste dessas pessoas que moram dentro desses complexos para se autopromoverem, para lucrarem em cima. O crime organizado, os bandidos que estão envolvidos nisso, a mesma coisa. Eles usam a vida dessas pessoas para criarem ali o seu castelo criminoso. E quando a bala vem, essas são as pessoas que eles primeiro tentam jogar na frente. Essas são as pessoas. É muito triste essa realidade. E é triste de verdade porque não é só no Rio de Janeiro isso. A gente está vendo um crescimento do crime organizado em todo o Brasil. O Rio de Janeiro, por muitos, já foram considerados um narco-estado. Porque está praticamente todo sob o controle do crime organizado. É guerra de facção contra facção. É gente que é morta porque fez um sinal com a mão. É gente que é morta porque usou uma camiseta do Mickey. É gente que é morta porque fez um outro sinal com a mão. Que isso? Que isso? E aí é sério que a gente não deve defender o Estado a combater isso? Eu vi muitas mães chorando, né? E eu sou mãe. Se uma filha minha estivesse envolvida com a criminalidade e tivesse como resultado a morte, é óbvio que eu ia ficar triste. Meu coração ia ficar arrasado. Então eu me compadeço dessas mães. Agora, usar o luto dessas famílias, usar a dor dessas mães para endossar o crime organizado, para colocar os traficantes, o exército criminoso do Comando Vermelho como vítima da sociedade, é desonesto. É desonesto e é injusto com as pessoas de bens que moram dentro desse complexo e vivem essa realidade todos os dias. Ah, Thames, mas poxa, 121 jovens tiveram sua vida ceifada por essa incursão policial. Sim, 121 jovens tiveram sua vida ceifada. Mas quantos outros jovens não têm a sua vida ceifada pela criminalidade? Seja cobrando uma dívida de tráfico, seja envolvendo esse jovem no tráfico, seja colocando para esse jovem que essa é a única realidade que ele pode prosperar.
Gente, o crime organizado mata muito mais que a polícia. Muito mais que a polícia. O crime organizado fere muito mais que a polícia. E eu fico feliz que o Rio de Janeiro teve inteligência suficiente, inteligência que eu digo aqui, inteligência policial, inteligência suficiente e coragem suficiente para subir aquele morro. Eu vi vídeos de policiais que mostravam a própria população filmando onde eles estavam e falando para os traficantes, né, onde aqueles policiais se encontravam. Imagina só, você no lugar do policial. É subir aquele morro sem ter a certeza de que você vai descer. É entrar naquele complexo sem ter a certeza de que você vai ver seu filho no dia seguinte. Então é dura mesmo essa realidade, é triste mesmo essa realidade. A gente tem que se compadecer e tem que se entristecer mesmo com essa realidade, mas nós precisamos tomar cuidado para não romantizar essa realidade, para não colocar os verdadeiros heróis, que são os policiais, como vilões, e os vilões, o vilão, que é o Comando Vermelho, que é a facção, como mocinho, como vítima. A gente precisa ter esse cuidado. Eu gravei um vídeo aqui recentemente a respeito de segurança pública, né, explicando como estava a segurança pública no Rio de Janeiro, e foi bem antes dessa incursão acontecer. Nesse vídeo eu coloquei dados da violência, do roubo e da questão do armamento dentro do Rio de Janeiro, e essa operação só veio confirmar tudo que eu falei no vídeo anterior. O Brasil, ele precisa se levantar contra o crime organizado. Enquanto os nossos políticos usarem de discurso de o traficante é vítima e o usuário é bandido, o traficante é vítima da sociedade, o traficante, coitadinho, ele não teve oportunidades. Enquanto nós usarmos desse tipo de retórica, a nossa guerra contra o crime organizado, contra facções criminosas, vai ser muito dura. Nós estaremos em desvantagem. Então que essa incursão e que essas mortes, né, que essa operação sirva de exemplo para nós, para tomarmos cuidado com aquilo que propagamos. Favela não é um lugar bom de crescer. Favela não é um lugar bom de morar. Eu não estou dizendo que as pessoas que moram, que vivem nesse lugar não são felizes, não é isso. Mas essas pessoas merecem mais. Essas pessoas merecem saneamento básico, essas pessoas merecem educação de qualidade, escola de qualidade, essas pessoas merecem segurança, essas pessoas merecem liberdade. E não serem refém uma vida inteira de uma facção criminosa. Então, pensa nisso, tá bom? Pensa nisso antes de colocar a favela venceu, a favela é resistência, a favela é cultura. Pensa nisso, combinado? Esse foi o vídeo de hoje. Não é um vídeo muito legal, né? Não é um vídeo muito feliz, porque realmente é uma realidade muito triste. Mas é um vídeo que a gente precisa refletir, sabe? A gente precisa refletir no sentido de sermos gratos pela realidade que temos quando não estamos dentro de um complexo, mas também olharmos para aquelas pessoas que estão e criar políticas públicas, criar formas, criar cultura suficiente para fazer com que aquelas pessoas deixem aquele lugar. Para fazer com que aquelas pessoas tenham dignidade, tenham oportunidade e possam viver livres do jugo de facções criminosas e do tráfico. Bom, o vídeo de hoje é isso. Até o próximo sábado. Tchau, tchau.